Então a gente é ensinado praticamente desde o berço que falar a verdade é a virtude moral suprema, né? É, desde sempre, a regra básica da vida. Exato. A equação parece muito simples. A mentira é o mal, o erro a injustiça. Logo, a verdade nua e crua é sempre o bem, a justiça, o caminho certo. Se você disser exatamente o que aconteceu, com base em fatos reais, A sua consciência pode ficar limpa. a gente pensa exatamente isso. Olha, esse é o nosso grande conforto moral, sabe? A gente usa a veracidade da informação como um escudo para justificar praticamente qualquer coisa que saia das nossas bocas. Mas é aí que a coisa fica realmente interessante, porque o material que a gente vai explorar na nossa imersão de hoje pega essa certeza absoluta e destrói completamente. Destrói mesmo. As nossas fontes, que mergulham fundo na tradição judaica e na teologia bíblica, argumentam algo que no início me soou tipo um absurdo. A ideia de que a verdade absoluta, baseada em fatos incontestáveis, pode ser um pecado devastador diante de Deus se for usada como arma. E essa é uma quebra de paradigma urgente para quem quer entender a ética bíblica de forma madura. O objetivo das fontes de hoje não é dar uma aula de moralismo sobre a fofoca de corredor. Sim, não é só sobre falar da roupa de alguém. Não, de jeito nenhum. O que o texto bíblico e a tradição hebraica propõem é um diagnóstico muito doloroso de como as nossas palavras, mesmo as que são verdadeiras, revelam a verdadeira condição do nosso coração. O verdadeiro governo espiritual ali dentro. Eu confesso que, quando comecei a ler as anotações, eu resisti bastante a essa ideia. É natural resistir. Porque o conceito central, esse tal de Lashon Hará, que traduzindo literalmente significa língua má, foca justamente em falas que são verdadeiras. É o ato de falar algo negativo sobre alguém, sendo que esse algo realmente aconteceu. E aí a cabeça dá um nó, né? Um curto-circuito total. A minha mente ocidental pensou, peraí, se a pessoa cometeu um erro, se ela tem uma falha de caráter, e eu simplesmente relato os fatos para outra pessoa, como isso pode ser errado? Eu não estou apenas mantendo a comunidade informada. A verdade não nos liberta? Mas essa é a grande colisão de mentalidades. A mente ocidental, que a gente herdou dos gregos, trata a verdade como um dado, uma informação matemática. Se a equação bate com os fatos, ela é válida e ponto final. Faz sentido para nós. Só que a mente hebraica não separa a informação da intenção. Ela faz uma pergunta que vai muito além dos fatos. Ela pergunta assim, essa verdade que você está compartilhando, ela existe para restaurar quem caiu? Ou ela serve apenas para ferir, expor e criar uma plateia? Nossa, é uma mudança de lente violenta. Totalmente. Porque na mentalidade bíblica, a palavra não é apenas uma vibração sonora que sai da sua garganta. A palavra tem peso material. Ela tem direção, sabe? Quando Deus fala em Gênesis, a palavra cria realidade. Sendo nós feitos à imagem de Deus, as nossas palavras também criam realidades. Elas constroem ambientes ou destroem tudo. Caramba! Então, liberar uma informação verdadeira sobre a falha de alguém sem um propósito de restauração é usar o poder de criação para destruir a memória que uma comunidade tem daquela pessoa. Nem toda verdade é justiça e nem toda exposição é zelo. Eu fiquei tentando visualizar isso de uma forma prática enquanto estudava o material. É quase como se a verdade fosse tipo um tijolo. Um tijolo, como assim? Pensa num tijolo. Ele é um fato objetivo. Ele existe, é sólido, é real. Mas eu posso pegar esse tijolo e entregar para ajudar a construir ou reparar a casa de alguém, ou eu posso simplesmente pegar esse mesmo tijolo e atirar no meio da testa da pessoa. Nossa, analogia perfeita. Nos dois casos, eu estou lidando com um fato real, mas a intenção muda a natureza da ação de forma drástica. O que me assusta é quantas vezes nós atiramos tijolos na cabeça dos outros e quando alguém reclama, a gente levanta as mãos e diz: "Ei, não me culpe, eu só falei a verdade." Exato. O Lashon Hará é o pecado mais bem vestido de todos, porque ele veste a roupa da virtude. Quem fala sente que está prestando um serviço social ou até espiritual. É assustador.
E para ajudar quem está ouvindo a identificar como a gente faz isso o tempo todo, as fontes judaicas e os textos bíblicos categorizam os pecados da fala em 4 níveis. O nível de precisão deles, ao descrever a psicologia humana, chega a ser constrangedor. Vamos mergulhar nessa mecânica, então, porque isso foi o que me pegou de jeito. O primeiro nível é o mais fácil de rejeitar, acho que ninguém que acompanha a gente vai defender esse. O primeiro nível é o motzi shen, ha. É a calúnia pura e simples. A mentira braba. Isso. É fabricar uma mentira ou distorcer os fatos intencionalmente com o único propósito de assassinar a reputação de alguém. Esse é o crime óbvio. Ninguém se orgulha de ser um caluniador. Com certeza. Mas o problema começa de verdade no segundo nível. Que é o próprio Lashon Hara. Exatamente. Falar algo negativo que é absolutamente verdade, mas sem uma necessidade justa. É quando você sabe do fracasso no casamento de um conhecido ou do erro financeiro de um líder e você decide compartilhar isso com alguém que não tem nenhuma autoridade para resolver o problema. E que não tem nada a ver com a situação. Nada a ver, o fato é real, mas o compartilhamento não tem utilidade nenhuma, além do entretenimento vil ou da busca por superioridade moral. É o famoso pedido de oração que a gente vê o tempo todo em ambientes religiosos. Eu cheguei a rir de nervoso lendo essa parte das fontes. Nossa, isso é muito clássico. Demais. A pessoa chega no grupo e diz, com a voz mais piedosa do mundo, irmãos, precisamos muito colocar a família do fulano em oração, porque o filho dele está envolvido com coisas terríveis e o casamento dele está por um fio. A embalagem é de intercessão profunda. Exato. Mas a mecânica ali é puramente Lashon Hara. A pessoa não precisa expor os detalhes do caos para orar. Ela expõe porque quer ser a detentora da informação exclusiva. E perceba como isso nos leva naturalmente ao terceiro nível, que é o rechilut. Essa palavra descreve o leve trás, o mercador de informações. O famoso fofoqueiro profissional. É a pessoa que talvez nem julgue o que está acontecendo, mas ela funciona como uma transportadora. Ela vai até uma pessoa e diz, olha, não queria te deixar chateado, mas você precisa saber o que falaram de você naquela reunião. Mas espera, se alguém está falando mal de mim, eu não gostaria de saber. Qual é o problema prático do rechilute se a pessoa está apenas sendo a mensageira da verdade? O problema prático é o que isso causa na estrutura sociológica da comunidade. O mensageiro não está protegendo você, ele está plantando suspeita e paranoia. O livro de Provérbios avisa constantemente sobre o homem que separa amigos íntimos. Ah, sim. O rechilute transforma qualquer grupo, seja uma igreja, uma empresa, uma família, em uma rede de desconfiança mútua. A pessoa passa a olhar para todos ao seu redor e pensar, quem mais sabe disso? O que mais estão falando? Gera uma ansiedade terrível. Exato. O mercador de informações não resolve o problema. Ele apenas multiplica a ansiedade e fratura a confiança do grupo inteiro. Nossa, isso me faz pensar em quantas vezes eu justifiquei ser esse mensageiro achando que era lealdade a um amigo. Mas o que realmente explodiu a minha cabeça foi o 4º nível. A poeira. Isso. Porque até o nível 3... a pessoa está efetivamente dizendo palavras concretas. Mas aí chegamos no Avak Lashon Hara, que é traduzido como a poeira da língua má. E o texto sugere que isso pode ser o veneno mais letal de todos. Eu preciso que a gente desempacote isso porque parece que a pessoa é condenada por coisas que ela nem chegou a dizer. E é exatamente por ela não dizer que o perigo é tão grande, entende? A poeira é a insinuação, é o comentário que deixa uma lacuna proposital. Dá um exemplo pra gente. Imagina alguém perguntando sobre o caráter de um novo colega de trabalho e você responde, olha, é melhor eu nem comentar. Você vai descobrir rapidinho quem ele é. Nossa, você não afirmou um único fato negativo. Nenhum. Mas olhe para o mecanismo psicológico que você acabou de acionar. Você forçou o cérebro da outra pessoa a imaginar o pior cenário possível. Perfeito. Você ativou a imaginação dela. E a imaginação não tem limites. Um fato negativo direto pode ser confrontado. Se eu digo, ele roubou dinheiro, isso pode ser investigado e provado falso. Tem como se defender. Mas se eu planto a semente do tem algo errado com ele que não posso dizer, não há defesa contra isso. As suspeitas se instalam no ar como poeira.
você respira sem ver. É o comportamento passivo-agressivo levado à última potência. E nas comunidades cristãs, muitas vezes isso se traveste de discernimento espiritual. Alguém diz, eu não sei explicar, mas eu tenho um sentimento muito pesado, um espírito estranho em relação àquela pessoa. Nossa, sim. E quase sempre esse discernimento é apenas uma antipatia pessoal profunda vestida com roupas proféticas para não ser questionada. Exato. Ninguém pode discutir com seu sentimento místico. Então, a reputação da outra pessoa fica manchada sem nem ter um tribunal. Sabe onde as fontes me deram um tapa na cara com isso? Onde? Na mesa de jantar das famílias. Os pais voltam de uma reunião da igreja e começam a criticar sutilmente a liderança, o pastor, o jeito que fulano canta, e as crianças estão ali absorvendo aquela poeira. Absorvendo tudo? Pois é, depois os pais não entendem por que os adolescentes crescem cínicos, desconfiados e não querem saber da comunidade. A poeira que os pais levantaram sufocou a visão dos filhos. Esse é o ponto exato. E é por isso que não podemos tratar esse tema apenas como uma peculiaridade da tradição judaica antiga. Qualquer pessoa escutando isso poderia pensar: o Antigo Testamento era muito rígido com regras de convivência, mas hoje, na Nova Aliança, a régua é mais branda. A gente adora usar a graça como desculpa. Sim, mas o que os apóstolos fazem, especialmente Tiago no Novo Testamento, é elevar esse padrão de uma maneira assustadora. Eu sempre li o capítulo 13 de Tiago meio de passagem. Aquela coisa do não fale mal dos outros. Mas à luz dessa imersão, o texto ganha uma gravidade insana. Sim, Tiago é fortíssimo. Ele diz que a língua é como o freio na boca de um cavalo, ou como o leme de um navio imenso. O que ele está argumentando na prática com essas imagens? Ele está argumentando a lei da direcionalidade. Um leme é pequeno, mas ele define para onde a tonelagem inteira do navio vai. Tiago está dizendo que as suas palavras não são apenas o resultado do que você sente. Elas criam a rota do seu futuro e da sua comunidade. Uau! Mas a analogia central dele, que ilustra a mecânica do Lashon Hará de forma magistral, é a do fogo. Ele diz que uma fagulha incendeia uma floresta inteira. Por que o fogo? O que tem no fogo que explica a fofoca tão bem? Autonomia. A autonomia, sim. Antes de você soltar a palavra, ela é apenas um pensamento. Você tem domínio absoluto sobre ela. Mas assim que a fagulha do Lashon Hará sai da sua boca, ela não pertence mais a você. O fogo se alimenta das emoções, das inseguranças e da maldade de quem ouve. Ele é passado para frente com pequenos acréscimos. É o telefone sem fio do mal. Exatamente. Uma insinuação sobre um problema financeiro vira um boato de fraude que vira um escândalo público. Você não consegue voltar na floresta e recolher o fogo. E Tiago vai no nervo da questão, ele diz que com a mesma boca nós abençoamos a Deus e amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. É uma esquizofrenia espiritual. Se eu entendi bem a lógica das fontes, se na Nova Aliança o indivíduo é o templo do Espírito Santo, a boca é a porta de entrada e saída desse templo. Isso mesmo. Então, o padrão não é mais apenas um código moral de boa vizinhança. Não é só seja educado. É uma questão de santidade de ambiente, né? Se a boca é impura, ela polui o governo interno. É o termômetro. É impossível que o espírito governe o coração de alguém sem que esse governo alcance a língua. A boca solta é a evidência irrefutável de que há áreas nobres do coração que ainda vivem em anarquia. Caramba! E essa ideia de que a língua polui o ambiente nos leva à forma visual como Deus ensinava isso no passado, que é uma das pedagogias mais fascinantes da Bíblia. Você está falando da Tsarat, lá de Levítico e Números. E aqui as fontes fazem um alerta enorme. Nas Bíblias ocidentais, isso geralmente é traduzido como lepra. Isso, lepra. Mas os especialistas dizem que igualar Tsarat à doença de Hansen, que é a lepra moderna, é perder a essência do que estava acontecendo ali. O que é exatamente a Tsarat? A Tsarat era uma condição de impureza cerimonial e espiritual profunda, que se manifestava fisicamente. E a tradição judaica associa o surgimento dessa impureza quase de forma exclusiva ao pecado do Lashon Hará. E tem um caso famoso disso, né? O caso clássico é o de Miriam, irmã de Moisés, narrado lá no livro de Números. Assim, Miriam e Arão começam a murmurar contra Moisés por causa da esposa dele,
e também para questionar a exclusividade da liderança dele. Eles usam a língua para diminuir Moisés perante o povo. Exatamente. E qual é a resposta de Deus? A ira dele se acende e quando a nuvem se afasta, Miriam está coberta de tsarate. A pele dela fica branca como a neve, tomada pela impureza. O que precisamos entender aqui é a simetria da disciplina divina. Simetria, como assim? Miriam usou algo oculto e invisível, que são as palavras, para expor Moisés e criar uma fratura, uma separação no meio do arraial. Então Deus traz o pecado que estava oculto e o torna visível no corpo dela para que todos vejam. Nossa, faz todo sentido. E a consequência da tsarate era que a pessoa precisava ser retirada do convívio da comunidade, ela ficava isolada fora do acampamento. Isso é brilhante. Ela usou palavras para gerar separação social. Então ela experimenta a separação física como disciplina. O pecado é o castigo. Mas tem um detalhe no texto de Levítico que me deixou arrepiado. Essa tal de tsarate não aparecia só na pele humana, não é? Não, de forma alguma. Levítico 13:14 detalha que a tsarate podia infestar roupas de couro, tecidos e até as paredes das casas. Os sacerdotes tinham que examinar as pedras da casa e se a mancha não saísse, as pedras tinham que ser arrancadas e jogadas fora. Cara, essa é a imagem perfeita. É como se a língua má fosse literalmente um vazamento radioativo. Começa invisível. Alguém solta um comentário venenoso no jantar, aquela radiação sai da boca e não afeta só o alvo da fofoca. Ela contamina tudo. Exato. Ela impregna as cortinas, entra no reboco da parede, de repente a casa inteira está doente. Você entra naquela família ou naquela comunidade e o ar é pesado. As pessoas são cínicas, não há confiança. A radiação da língua contaminou o ambiente a ponto de ter que derrubar a estrutura inteira. A gravidade é imensa. E se aplica também, por exemplo, às nossas redes sociais hoje. Os vídeos de reação, né? Os vídeos de reação, sim, os famosos reacts, onde a gente lucra com o erro alheio. É um ambiente totalmente contaminado por essa radiação. Porém, toda vez que mergulhamos nesse nível de profundidade sobre os pecados da fala, corremos um risco muito grande. O risco do pêndulo. Qual seria esse risco? Quem está acompanhando essa nossa reflexão pode facilmente chegar à seguinte conclusão. Bom, se a minha boca pode causar uma destruição radioativa, se qualquer verdade maldita contamina a comunidade, a solução é o silêncio absoluto. Ah, o famoso deixa pra lá. Eu não falo de ninguém, não me envolvo no problema de ninguém, e se eu ver meu amigo cometer um erro grave, eu simplesmente viro o rosto e finjo que não vi nada. É o nosso instinto de preservação. E vamos ser honestos, a nossa cultura atual aplaude isso de pé. O não julgue, o cada um com a sua vida, o não me meto. É o lema da nossa geração. Nós transformamos a covardia e a omissão na maior virtude social que existe. A gente chama o silêncio de maturidade ou empatia. Mas a mentalidade bíblica vê esse tipo de silêncio como uma tragédia. E aqui entra um conceito fundamental chamado tochechá, que é a correção amorosa e responsável. A base disso está em Levítico 19, no versículo 17, que diz: não odiarás teu irmão no teu coração, certamente o repreenderás. Espera, pare e analise a construção dessa frase. A Bíblia está opondo o ódio à repreensão. Exatamente isso. Eu tenho muita dificuldade com isso. Para nós, repreender alguém é um ato de hostilidade. O texto está dizendo que não repreender é que é a prova de que eu odeio a pessoa. Exatamente. Na mentalidade bíblica, o oposto do amor não é a raiva. O oposto do amor é a indiferença. É o desinvestimento total da alma do outro. Uau! Se eu vejo alguém da minha comunidade andando em direção a um penhasco moral, ético ou espiritual, e eu escolho o silêncio, porque não quero o desconforto de uma conversa difícil, eu não estou sendo madura, eu estou sendo negligente. Eu não me importo com a queda dele o suficiente para arriscar a minha própria imagem. É um soco no estômago. Esse silêncio cúmplice, para Deus,
É uma forma de ódio enraizada no coração. Isso destrói aquele meu argumento de não vou me meter e mostra que existe um abismo entre Lashon Hará e Toshechá. A grande diferença não é se a informação é verdadeira ou falsa. A diferença está na direcionalidade e no alvo, né? Precisamente na direção. O Lashon Hará é horizontal e difuso. É falar da pessoa para terceiros. O seu alvo não é ajudar. O seu alvo é construir uma plateia que concorde com você. É buscar aprovação à custa do nome alheio. E a Toshechá? Particularidade, olho no olho. O objetivo não é espalhar informação. O objetivo é sufocar o erro e salvar o caráter. É exatamente o princípio de Mateus 18 ensinado por Jesus. Se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. É infinitamente mais difícil. Falar nas costas exige apenas saliva. Sentar de frente com alguém, correndo o risco de ser mal compreendido, exige graça, amor genuíno e coragem. Com certeza. E para amarrar tudo isso, as fontes trazem um alerta final que funciona como um choque para quem está ouvindo a gente. Ninguém sai limpo dessa equação. Ninguém. Ninguém. Porque o ciclo da língua má não funciona sozinho. A fofoca, a calúnia ou a insinuação precisam de um palco para existir. Os ouvintes? Pere o Lashon Hará é o emissor, mas a pessoa que empresta os ouvidos e não interrompe a conversa é igualmente culpada. O ouvinte passivo valida a destruição. Então, quem escuta o áudio no grupo também é cúmplice. Exato. Quando alguém começar a espalhar poeira ou compartilhar aquela verdade desnecessária e nós não tivermos a coragem de dizer, olha, acho que não precisamos falar sobre isso se o fulano não está aqui para se defender, nós nos tornamos financiadores do caos. Lendo tudo isso, a imagem que não sai da minha cabeça é a do profeta Isaías no capítulo 6. É uma das cenas mais grandiosas da Bíblia. Ele tem uma visão direta da sala do trono, da santidade de Deus. Os anjos estão cantando que a terra está cheia da glória dele. É uma cena impactante. E diante da santidade absoluta, o que Isaías sente? Ele não olha para suas mãos e diz, fui violento. Ele não olha para seus pés e diz, andei por caminhos tortos. A primeira percepção esmagadora que ele tem é, ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele percebe que o epicentro da corrupção humana, a evidência final da queda, se manifesta na boca. E a resolução dessa crise na visão de Isaías não é uma promessa de que ele faria um esforço para falar menos dali em diante. A solução precisou vir do altar. A brasa. Sim, um anjo pega uma brasa viva do altar de Deus e toca na boca do profeta, para que a iniquidade seja tirada. O controle da língua não é um exercício de técnica vocal, sabe? É uma necessidade desesperada de purificação contínua. É profundo demais. O tijolo da verdade, seja ele a nossa própria verdade dolorosa ou a verdade sobre os outros, está nas nossas mãos neste exato momento. A luz foi acesa hoje não para nos condenar, mas para nos forçar a olhar para onde as nossas palavras estão apontando o nosso navio. Perfeito. E para quem nos acompanhou até aqui, fica uma provocação para martelar na mente durante a semana. E se as maiores e mais decisivas batalhas espirituais de uma comunidade não estiverem acontecendo nos retiros de oração, nos palcos iluminados ou nos grandes debates teológicos? Onde estariam então? E se a verdadeira guerra da nossa geração estiver sendo travada nas microdecisões do que nós escolhemos insinuar, rir, omitir ou compartilhar naquelas conversas casuais de WhatsApp? Que tipo de coração as nossas bocas estão revelando para o mundo hoje? É uma pergunta que não dá para terceirizar. De jeito nenhum. Reflitam sobre isso. A gente se encontra na próxima imersão.